Vamos lá. O Conta do Cris fala assim, ainda na vibe do discernimento do Shankara, programas que a gente fez anteriormente, eu me lembrei daquela experiência que você teve onde um monge o tirou do corpo para apontar determinados erros que você estaria cometendo de forma sucessiva. Você disse que há 3 tipos de falhas, defeitos que todos têm. Tá? Aí ele vai descrevendo aqui, eu já vou descrever aqui a experiência. Dito isso, você poderia estender um pouco, talvez pontuar alguma dessas falhas difíceis de identificar, como desenvolver o discernimento necessário para identificar e combatê-las. O Conta do Cris é o seguinte, eu vou contar aqui a experiência, porque isso você deve ter visto eu contar em algum curso ou palestra lá no IPPB, mas muitos que estão assistindo a gente não conhecem esse relato. Eu vou contar aqui e já respondo no final do relato. E até o Eudes vai gostar disso. Eudes, eu devia ter uns 27, 28 anos, lá na década de 80, né? Eu tinha dado uma palestra um sábado à noite, num centro espírita, porque sempre fiz palestra em vários lugares, centro espírita, grupo de Umbanda, Rosa Cruz, grupo ocultista, grupo maçom, eu vou em tudo quanto é lugar, a linguagem universalista, eu falo das saídas do corpo e outros temas dentro de vários contextos espirituais. E eu tinha feito uma palestra num centro espírita, no bairro do Engenho de Dentro, subúrbio do Rio de Janeiro, perto ali do Meia, né, na zona norte do Rio, e eu encontrei uma turma muito legal, o pessoal me recebeu bem pra caramba e foi uma palestra muito legal. Voltei para casa, bem contente, falei, puxa, que turma legal, interagiu bem, todo mundo interessado, que bacana. Você fica com tesão de passar mais quando você vê uma turma que está com tesão de estudar, não está na inércia, né? Fui deitar até cedo, 10h30 da noite, e eu falei, puxa, eu acho que eu estou bem na faixa. Sabe, não era arrogância, era contentamento de ter percebido que eu fiz uma palestra legal, com amor, com dedicação, e quem estava lá também estava, foi uma sinergia boa. Falei, acho que eu estou bem na fita, né? Entendo. Deitei e apaguei. Igual você quando dá um show bom. Deitei, apaguei. Quando eu despertei, eu estava num ambiente extrafísico, era um templo taoísta, cara, chinês, todo decorado, o salão do templo, com imagens chinesas, né? E aí, em torno, 8 a 9 espíritos em volta, eu acordei com a sensação de uma mão ter me deixado ali invisível no ar, e no ambiente, 8 entidades a 9 em volta, chineses, todos carecas, né? Vestindo a roupa de monges taoístas antigos. E em torno, e eu no meio. E aí algo me dizia assim por intuição, pô, eu vou levar chumbo aqui, cara. Eu vou tomar uma tunda aqui de algum... Eu sabia por intuição. Entra na minha frente um mestre chinês, ele parecia, um mandarim, deslizando no ar. Um ancião chinês, o rosto sulcadinho de rugas, aquele bigodinho a la Fu Manchu, cabelo aqui amarrado para trás, rabo de cavalo, deslizou na minha frente, eu sabia que era o mestre ali daquele lugar extrafísico. Ele se aproximou assim, rente a mim no ar, assim, cara a cara, quase colado o rosto dele, olho no olho, assim, extrafísico, né? E eu sabia que eu tinha sido levado ali para conversar com ele, cara. E outra, eu sabia que eu tinha que ficar quieto. Eu não tinha que retrucar nada, só tinha que ficar aberto para o que ele passasse para mim. E claramente estava ali que ele era bem avançado, cara. E, pô, baixa a bola, moleque, fica quieto, porque tem projetor muito marrento, arrogante, quer ficar questionando, enchendo o saco. Tem hora que você tem que ficar quieto e tem hora que você tem que investigar. Então tem hora que você tem que ter o equilíbrio, fala, pô, deixa eu ficar quieto que eu tô na frente de alguém, sabe? E aí, telepaticamente, eu disse assim, na minha frente, os olhos dele brilhando, ele bem sereno, ele mentalmente falou assim para mim, você foi trazido aqui para que eu possa comunicar a você algo para a sua evolução. Existem 3 tipos de erro. Primeiro, os erros que você tem, todo mundo sabe que você tem, porque eles são visíveis e você também nota. Segundo, os erros que você tem, todo mundo vê que você tem aquele erro, menos você. Isso é comum, né? Sim. Terceiro, e ele falou, e mais importante, os erros que ninguém vê e você também não nota, são esses que eu vou te mostrar. E a queima-roupa mentalmente aqui. E aí ele então abriu, ele tinha um pergaminho na mão, ele abriu esse pergaminho,
Estava tudo escrito em chinês, o Eudes. Não me pergunte como, eu entendia tudo, cara, naquela condição fora do corpo. E era como se fosse um mapa de vidas passadas minhas. A ficha corrida do elemento na delegacia, a capivara multirreencarnatória, a minha ficha corrida. E haviam datas que se perdiam ao longo do tempo, e não só aqui, em outros lugares também. Claramente eu estava consciente, estava vendo aquilo. E ele apontou uma data lá em cima, nesse pergaminho aberto, e falou assim, aqui, nessa existência, você cometeu este erro. 2 existências à frente, você repetiu. 3 à frente, você repetiu. E você vem repetindo isso recorrentemente ao longo das várias vidas, e nem você percebe que é um defeito, que é uma coisa que empata a sua evolução. E ele, quando falou aquilo, eu tomei consciência, e ele falou assim, você está cometendo atualmente o mesmo erro. Eu falei para ele, mas eu nem sabia que isso era um erro, eu não tinha nem noção. Mas falou, você pois sabia é. do que ele estava falando? Não, na hora que eu sabia, era uma coisa minha pessoal, uma coisa de postura e perspectiva. Na hora que ele colocou, eu percebi claramente que aquilo era um empecilho meu interno, uma coisa recorrente, né? E eu falei, agora que você está falando, eu estou percebendo. E como é que eu faço para quebrar esse padrão em mim, né, recorrente? Ele riu e falou assim, isso é com você, eu só estou te comunicando, né? Você vai voltar para o seu corpo agora, pondera tudo que eu falei. Em nenhum instante ele impôs nada, não me humilhou, não me deu esporro, mas eu sentia na minha mente, a mente dele, e eu sabia que era verdadeiro o que ele estava falando, não havia o que retrucar, porque como é que é o ego da gente, eu disse, chega alguém assim, você começa a responder, não, não é nada disso. É o ego da gente. Ali eu não tinha como fazer isso. Literalmente ele era sereno demais, verdadeiro demais, e eu sabia dentro, não tem como. Porque na hora você quer retrucar para fugir da verdade. Eu não tinha como fazer isso ali. Ele me pegou no contrapé, literalmente, né? Ele falou, volta pro corpo para você lembrar. E aí eu fui puxado, tomei aquele puxão pelas costas, senti caindo de alta altura, em frações de segundo, me fundi no corpo, encaixei, eu imediatamente sentei na cama, lembrava de tudo, não dá tempo do cérebro misturar com sonho. Eu abri os olhos e falei, caramba. E aí o que eu fiz? Eu peguei um caderno, anotei um monte das coisas que ele tinha apontado. E aí o que eu via claramente? Tinha algumas posturas que eu podia mudar imediatamente. Era deliberação. Mas eu disse, quem é que muda da noite para o dia? Ninguém. Então eu fiz as anotações de tudo que ele me passou. Algumas coisas eu deliberei para liquidar na hora e outras eu sabia que não dava. O que eu fiz? Um projeto de 1 ano, cara. Eu falei, em 1 ano eu vou erradicar dentro de mim tudo que ele apontou. Não era nada de maldade, eram posturas internas. Eu jovem, com 20 e poucos anos, eu dizia, em 1 ano eu lutei comigo mesmo dentro. Cada vez que eu achava que eu tinha resolvido aquilo, eu ia lá e ticava no papel. Eu levei 1 ano para ticar. E aí corrigi o que ele falou. Aí outro dia um amigo meu falou assim, Wagner, isso foi na década de 80. Ele nunca mais apareceu? Eu falei, não. Mas ele não pode aparecer para passar erro? Eu falei, cara, os erros de vida passada, ele me mostrou. Aí meu amigo falou, e os erros dessa? Ele só pode apontar na próxima. Quando eu tô mais esperto agora. E eu falei, tomara que ele apareça agora, porque ele não vai ter o que ele apontou, eu corrigi. E os de agora ele vai ter erro novo, é criatividade. Erro velho, repetido, é burrice, teimosia.